Olá pessoal, digamos que nós estamos aqui nessa data atual do projeto e na data atual do projeto eu consigo saber exatamente quanto que eu tinha planejado gastar naquela data, que estava dentro do meu planejamento, né? Quanto que realmente eu gastei e quanto que eu realmente agreguei. Então a gente comentou isso nas videoaulas anteriores, né? E está lá no capítulo do livro também. Muito bem, isso aí tudo eu sei, né? O que eu não sei é o seguinte, onde é que eu vou chegar com essa história, né? Então eu teria que estimar o que é onde eu vou chegar nessa história. Bom, se eu continuar gastando assim dessa forma, né? E se eu continuar agregando valor dessa forma, evidentemente eu vou chegar em algum ponto aqui, né? E esse ponto aqui vai me levar a um custo maior do que o custo que eu havia estimado, né? Provavelmente eu vou estourar aqui o meu orçamento, né? Quando eu vou chegar nisso aqui em uma determinada data, né? E provavelmente essa data aqui vai ser diferente da minha data que eu planejei, né? Bom, então a questão toda eu teria que estimar duas coisas, né? Teria que estimar, então, quanto que eu vou gastar no meu projeto e qual seria essa data aqui estimada, né? Seria basicamente isso. Bom, aí o pessoal pensou um pouquinho e falou, bom, como é que eu posso fazer isso, né? Olha, eu poderia imaginar que para chegar nessa estimativa, eu teria que somar duas coisas. Eu teria que somar aqui, se você olhar no gráfico, né? Esse valor aqui, que é o custo real, mais um valor aqui que eu não sei que é. E eu vou chamar esse valor aqui de uma estimativa aqui para completar o meu projeto. Nomezinho simples. ETC, vamos chamar assim, Estimate to Complete, né? Então tá bom. Então isso aqui eu sei quanto é que é. Ó, que bom, legal. Esse aqui eu não tenho a menor ideia de quanto é que é, né? Bom, mas o que o pessoal fez? Eu falei, eu não tenho a menor ideia, mas eu posso, assim, estimar de alguma forma, né? Então o pessoal falou, bom, né? O que eu vou fazer, né? Eu sei o quanto que eu planejei gastar. Eu sei aqui o quanto eu estou agregando, né? Bom, então eu tenho uma diferença aqui entre essas duas coisas, né? Essa diferença aqui essa diferença aqui eu vou usar como base para estimar essa variação aqui. O que eu faço? Eu uso essa diferença e vou dividindo pelos índices de performance, né? Então vamos lá, né? Então eu tenho aqui essa diferença, que é o BAC menos EV, né? Eu posso dividir pela variação de cronograma, que é o SPI, aí eu teria uma estimativa em relação ao cronograma. Ou eu poderia fazer diferente, eu poderia pegar essa diferença aqui e dividir pelo CPI, desculpa, tem até um errinho no livro, pelo CPI, que é o índice de custos, variação de custo, né? Ou, se eu for mais conservador ainda, eu poderia pegar essa diferença aqui e dividir pelo produto dos dois índices, né? Então, moral da história. Eu falo, professor, então isso aqui essa estimativa aqui é um pouquinho chutada, né? E assim, né? Você está me falando aqui que eu pego essa diferença, né? Que o BAC menos EV, né? Que é uma coisa que eu posso quantificar. E essa diferença aqui eu vou dividir por um determinado índice, né? E esse índice aqui pode ter três valores diferentes, né, professor? Pode ter um índice em relação à performance, ao custo ou ao produto de ambos. Então você está me falando aqui que esse valor do ATC aqui, dependendo da minha estimativa, pode ser maior, se eu fizer... Pode variar um pouquinho isso aqui, né? Se eu usar o SPI, eu teria essa estimativa. Se eu usasse o CPI, eu teria essa estimativa. Se eu usasse o produto do SPI vezes o CPI, eu poderia ter um outro valor aqui desse ETC. É isso? É isso. Então você faz estimativas, né? Muito bem. Com isso, a gente explicou aqui como é que eu calcularia essa minha data aqui, esse meu custo aqui do projeto, né? Então, relembrando, esse custo do meu projeto nada mais é do que AC mais ETC. ETC eu vou fazer uma estimativa que leva em conta a diferença entre o BAC e o EV, dividido pelos diversos índices. Tudo bem?
Bom, essa é a primeira parte da aula. Na segunda parte da aula, a gente vai explicar um pouquinho sobre como é que a gente estima essa data final aí. Então fica com a gente que a gente vai ver isso daqui a pouquinho.